No livro de Números, no capítulo 23, no verso 20 especificamente, vai dizer assim, né, que Deus abençoou um povo e eis que eu não posso revogar. Em Números, a partir do capítulo 23, vai contar a história de um homem que se chamava Balaque, né, e ele estava ali cuidando do reino de Moabe. E ele fica muito temeroso com o número do povo de Israel que se assenta ali no caminho de Moabe, né, ali na sua jornada, estava ali o povo de Israel. Então, Balaque ele fica com medo da força daquele povo e ele manda chamar Balaão. E ele oferece riquezas para Balaão, para que Balaão venha a amaldiçoar o povo de Deus, né? Então, o que acontece? Balaão, então, fala assim, olha, eu vou, mas o que Deus mandar eu dizer é o que será dito. Então, Balaque ele propõe a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, para que o povo se enfraquecesse e ele fosse lá com o seu exército e matasse todos a espada. Só que Deus, ele visita Balaão e ele diz assim, Balaão, tu vai, mas tu só vai dizer o que eu mandar. Porque esse povo ungido está, esse povo abençoado já é. E tu não podes amaldiçoar o povo que eu já abençoei. Então, todas as pessoas, todos aqueles que se levantarem para querer amaldiçoar um povo de Deus escolhido, não vai conseguir. Porque assim como Balaão era tido como alguém que quando levantava as mãos, tinha poder e autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Só que Balaão só fazia se Deus fosse com ele. E por várias vezes Balaão quis desistir dessa empreitada, mas o rei Balaque insistiu em chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus então fala assim, Balaão, abarra tua jumenta e vai. E Balaão vai. E no caminho várias vezes, né? Vai dizer a partir do Números, capítulo 23, vai contar que por várias vezes a sua jumenta parou no meio do caminho e não queria prosseguir. Então Balaão se enfurece, bate na jumenta, né, espanca a sua jumenta e não entende o que está acontecendo. Até que pela terceira vez, Deus ele abriu a boca da jumenta de Balaão, porque Balaão não estava entendendo. Né? A sua jumenta estava vendo um anjo em pé com a espada desembainhada para parar Balaão. E ele não entendeu, seus olhos estavam fechados. E por vezes a gente não entende o que está acontecendo. Por vezes a gente quer tomar atitudes, por vezes a gente quer seguir um caminho, fazer algo que o Senhor não se agrada. E Deus por vezes vai colocar anjos no nosso caminho com a espada nas mãos para tentar nos parar, para tentar impedir que a gente cometa um erro. E muitas das vezes nós ficamos cegos como um Balaão e batemos na jumenta, né? O que seria isso na nossa vida? Muitas vezes a gente fica cego e ao invés da gente parar para pensar se realmente, né, o que está acontecendo que está me impedindo de fazer isso, muitas vezes a gente faz pior. Né? Então, assim, Balaão, ele, ao invés de parar para tentar analisar o que estava acontecendo, que a sua jumenta estava tendo um comportamento estranho, ele bate nela. Então, ele mais uma vez está fazendo errado. Até que pela terceira vez, o Senhor abriu a boca da sua jumenta e disse assim, por que está me batendo? Né? Quer dizer, precisou o Senhor abrir a boca da jumenta dele para falar com ele. Ele ouviu da boca da sua jumenta, né? Dizer assim, você não está vendo o que está acontecendo? Tem um anjo aqui, olha, que está te impedindo de você cometer um grande erro. Então, muitas vezes, o Senhor, ele ama a gente tanto, como eu creio que o amor que o Senhor tem pelo povo de Israel é muito grande, que ele permite até mesmo que o anjo venha no nosso caminho e nos pare, muitas vezes. Ele permitiu até mesmo que uma jumenta fosse um instrumento dele nesse momento para frear Balaão. Porque se Balaão fosse de encontro ao que Deus queria, certamente ele iria receber o peso da mão do Senhor. Porque o Senhor, ele é justiça. Então, Balaão tem os olhos abertos, ele consegue ver o anjo. Então o anjo fala, olha, eu vim aqui para te impedir de você cometer um erro, porque eu estou aqui com a espada e você poderia agora estar morto, e eu deixaria a tua jumenta com vida.
Então ele novamente reforça que você só vai fazer aquilo que Deus te mandar. E Balaão vai até Moabe, e Balaão se encontra com o rei Balaque, e ali o rei Balaque leva ele para o monte. Para lá do alto, ele levantar as mãos e amaldiçoar o povo. E quando Balaão, ele abre a boca, aleluia, ele abençoa o povo de Deus. Ele abençoa. Porque até quem tentar amaldiçoar o povo de Deus vai abençoar a igreja. Não adianta levantar contra os ungidos do Senhor. Então Balaão, ele vai abençoar o povo. E Balaque fica muito enfurecido, porque o propósito não era esse. Mas o homem que teme ao Senhor, ele faz aquilo que Deus manda e não aquilo que ele quer fazer. Então, por outro momento, né, ali Balaque faz oferendas, né, clama aos deuses dele, e ele leva Balaão para outro caminho, para outro monte, para de lá. Tem a tentativa de que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Isso acontece por 3 vezes. Então, todas as vezes que isso acontecia, Balaão abençoava o povo de Deus. E na última vez, Balaque se cansa e manda Balaão voltar para sua casa, sem os recursos financeiros que ele havia prometido que daria, né? Porque é assim mesmo, né? Quando o inimigo ele está furioso com a vida do servo do Senhor, ele usa até recursos financeiros, né? Para amaldiçoar o povo que Deus escolheu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que contra a casa de Jacó não vale encantamento. E o que isso quer dizer é que não adianta fazer macumba, feitiço, oração contrária, porque tudo isso vai cair por terra, porque a palavra do Senhor ela é maior do que qualquer obra de encantamento. A palavra do Senhor vai dizer que não adianta encantamento. O próprio Balaão vai dizer para Balaque que não adianta as obras de encantamento. Então ele gastou todo o dinheiro com sacrifícios, com altares, com manjares, para amaldiçoar um povo que o próprio Deus decidiu abençoar. Então era irrevogável, né? Era uma bênção irrevogável, ninguém podia mais ali mudar o curso da história. Aquele povo estava abençoado e pronto, e acabou. E tem muita gente no nosso caminho que não entende que você foi chamada para ser abençoada. O Senhor te levantou para ser uma bênção. Você é uma bênção, não adianta nem obras de encantamento, nem oração contrária, nem, sabe, não adianta, porque você foi chamado para ser uma bênção, um povo escolhido de Deus. Então, assim, o povo escolhido de Deus vai passar luta? Vai passar luta, vai passar dificuldade, vai passar situações, né, de tristeza, assim, de dor. Mas o que vai valer é que ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então Balaão ele vai embora, mas antes dele ir embora, ele vai entregar o que Deus preparou para aquele povo. E ele começa a dizer para aquele rei Balaque tudo o que ia acontecer com o reino dele. Ou seja, toda a maldição que ele pensou fazer para aquele povo de Israel iria vir sobre a terra dele, sobre o seu povo, sobre o povo que ele reinava. E aquele povo vai sim ser morto a fio da espada. Porque não adianta se levantar contra o ungido de Deus. Não adianta se levantar contra o povo de Deus. Porque se a gente for parar para analisar na palavra de Deus, quantas vezes, né? Um povo numeroso se levantou contra um povo de Deus. E Deus ia lá e entregava nas mãos do povo de Deus. Quantas vezes a gente vai ver isso em Êxodo, a gente vai ver isso em Juízes. Quantos juízes o Senhor levantou, quantos reis o Senhor levantou, né? Quantos povos, né? Então assim, não adianta. É trabalho sabe, é em vão. É em vão quem se levantar para fazer alguma coisa contra um povo escolhido de Deus, é em vão. E que Deus possa enviar um anjo todas as vezes que a gente pensar em cometer algum erro. Todas as vezes que a gente achar que está certa. Que Deus envie um anjo para nos parar, para nos fazer pensar, para nos fazer enxergar, para nos fazer recuar, para nos fazer retroceder. Porque para que a gente não peque, né? Para que a gente não carregue o peso do nosso pecado, porque todo pecado ele gera uma consequência. E que Deus possa sim colocar anjos na minha vida, na tua vida, para nos ajudar,
nessa empreitada difícil, né? E quando a gente faz o que Deus quer, quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor vai lá e desfaz toda a obra de encantamento, toda oração contrária. O Senhor coloca a mão e diz assim: olha, é minha filha, é meu filho, você não pode, inimigo do inferno, amaldiçoar aquela e aquele que eu já abençoei. Que nessa manhã você entenda que você é um abençoado de Deus. Você é um povo escolhido de Deus, porque o Senhor já te tirou lá dos teus antepassados, lá do Egito. Nós fomos libertos desde a época lá do Egito, né? Desde a época lá que o povo estava, né, preso, aprisionado, né? Que os hebreus estavam lá. Então, assim, é uma linhagem que volta e meia vem sendo aprisionada nas mãos do inimigo por causa do pecado. Mas aí Jesus ele chegou para desfazer todas as obras do inferno. Ele chegou para dizer assim: olha, a chave da vida está nas minhas mãos. Ele chegou para dizer assim: olha, está consumado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então você já foi perdoado, você já foi salvo, perdoado, lavado. Então, assim, toma posse disso, sabe? Viva isso, porque o Senhor ele já te libertou. Você é liberto, você é um povo escolhido de Deus. Não se preste a fazer, né, assim como esse rei fez, querer amaldiçoar, né, a vida do outro só porque o outro está fazendo a vontade de Deus, só porque o outro está vivendo segundo a vontade de Deus, só porque o outro já é um povo abençoado e escolhido. Não dá para apagar a luz de quem brilha, não dá. Sabe? O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então, não queira apagar a luz daquele que foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Então, o que acontece no tempo de hoje é que muitos estão querendo apagar o brilho do outro, sendo que todos nós recebemos a mesma bênção. Todos nós recebemos uma mesma bênção. Jesus veio morrer por todos. Quando Jesus ele morreu por nós lá na cruz, não foi por um ou pelo outro, né? E foi por todos. Só que o pecado ele vem e separa o homem de Deus e faz o homem achar que o outro brilha mais, então vou apagar a luz dele. Não é isso. Jesus ele veio para todos nós. Jesus ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. A gente não precisa apagar o brilho do outro, a luz do outro, porque você também é luz. Todos nós somos chamados, né, de sal da terra e luz do mundo. Então você tem que tomar posse disso na sua vida e viver aquilo que o Senhor tem para você, né, para que a gente não venha perecer, porque o Senhor ele veio para todos, mas nem todos quiseram ser chamados de filhos de Deus. E que nessa manhã a gente possa pensar, refletir. Você é um filho de Deus. O Senhor te chamou. O Senhor te limpou, te lavou. O Senhor, ele veio e ele te remiu lá na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele por você, por mim. E ele quer sim, né, estar com as mãos sempre estendidas para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Ele vai enviar o anjo também para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de pecarmos, de cometermos coisas que vamos nos arrepender. Então o Senhor ele tem um plano para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas, sabe? Quem separa, né, o homem do outro é o pecado. O pecado tem separado, né, as pessoas, não só umas das outras, mas de Deus principalmente, né, com essa mentira de que o outro é mais, brilha mais, o outro isso, o outro aquilo. Porque Balaque, ele olhou para aquele povo de Israel numeroso, ele sentiu medo. Ele se sentiu intimidado porque ele viu assim: poxa, esse povo de Deus é muito grande. O meu exército é pequeno. Em momento nenhum ele pensou assim: eu posso fazer uma aliança com esse povo. Ele, em momento nenhum, pensou assim: eu vou abraçar um povo que estava peregrinando no deserto, um povo que estava ali precisando de um abrigo, de comida, porque eles estavam ali peregrinando. Então, um povo que estava sem terra. Então, o que Balaque pensou? Não, aquele povo vai querer entrar aqui no meu reino e destruir, né? Então, olha o que ele pensou. Uma mente voltada mesmo para a maldade. Ele não pensou em momento nenhum: vou acolher esse povo, vou abraçar, né? Mesmo que tenha sido um povo estranho,
Mas ele não pensou dessa forma, né? Ele quis achar que o povo iria destruir o império dele. E hoje está desse jeito, as pessoas estão assim, né? Pensando, fulano vai passar por mim, vai passar a perna em mim, vai me destruir, vai me derrubar, né? Vai passar na minha frente. Então hoje existe uma disputa muito grande entre pessoas por algo que não vale a pena. Porque assim, Jesus ele já se fez maldição por nós, já fomos, né? Perdoados os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então o reino que o Senhor preparou é para todos nós. Mas infelizmente nem todos querem isso, nem todos querem receber, nem todos, sabe, se apropriam disso. E é onde entra, né, a desigualdade social, é onde entra o pecado, é onde entra as guerras, né, as brigas pelo poder, é onde entra tudo isso. Então assim, que a gente possa entender que não adianta, né? Não adianta levantar contra um povo que Deus escolheu para abençoar. Não adianta. Que Deus assim abençoe nossas vidas e que a gente possa entender que o que Jesus ele fez foi por todos nós. Que o que o Senhor Jesus tem é para todos nós. Somos nós que temos nas nossas mãos, né, o poder de fazer a escolha. Porque Balaque tinha o poder da escolha. E ele preferiu amaldiçoar o povo de Deus. E infelizmente acabou muito mal. Porque quem se levantar para fazer o mal para o outro vai acabar mal. Então assim, não adianta essas coisas, não valem a pena. Então que a gente possa levantar-se não para fazer o mal, mas para abençoar, para servir. Porque tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Ninguém planta batata e colhe cenoura, tá? O que você plantar, diz a palavra do Senhor, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E que a gente possa plantar de forma correta. Porque Balaão, graças a Deus, né, que ele teve a intervenção do anjo, que impediu ele de cometer o maior erro, né, de amaldiçoar um povo que Deus escolheu para abençoar. Então a gente precisa buscar mesmo de Deus a direção certa. Até mesmo pedir para Deus sarar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, porque assim, não é que a gente nunca vai pecar. A gente vai pecar. Porque a gente está no nosso DNA de pecador. Mas que a gente se permita voltar, refletir, pedir perdão, né? Porque todas as vezes que a gente fizer algo errado, a gente tem uma oportunidade de não fazer de novo. Porque santo só Jesus. Mas que a gente possa, né, parar, se permitir enxergar. Então, Balaão teve essa oportunidade. E que bom que ele teve, né? Porque ele foi um instrumento de Deus, de certa forma, para abençoar o povo do Senhor. E que a gente possa ser esse instrumento de Deus para abençoar. Mesmo quando a gente está com vontade de desejar o mal, mesmo quando o nosso coração estiver, sabe? Que a gente possa deixar Jesus entrar e tomar a direção, o controle, as rédeas, assim como Balaão, que deixou Deus falar através da boca dele. Que Deus abençoe nossas vidas e tenha misericórdia de nós.